Numa tentativa de acabar com a violência no futebol, começa a valer um novo estatuto do torcedor. A partir de agora, esse tipo de torcedores poderão parar na cadeia. Pois é, e com o novo estatuto do torcedor, nem mesmo o juiz que interferir no resultado do jogo vai escapar da punição. E torcedores com histórico de agressões vão ser banidos dos estádios. As modificações na lei fazem parte dos preparativos para a Copa de 2014. Uma partida de futebol, paixão nacional e cenário para muita polêmica. A torcida pode fazer uma festa bonita nas arquibancadas. O problema é quando essa paixão pelo clube passa da euforia para a violência. Como essas cenas trágicas que aconteceram no fim do ano passado, depois do jogo entre o Coritiba e o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Para ameaçar baderneiros que fazem das arenas um campo de guerra, o novo Estatuto do Torcedor prevê punições severas para torcedores violentos dentro e nas redondezas dos estádios, ou num raio de até 5 quilômetros. O torcedor que invadir o campo, praticar atos de violência ou vandalismo e andar com objetos que ofereçam risco, pode ser punido com multa, ser proibido de frequentar estádios e pegar até 2 anos de prisão. A atuação de cambistas também vai ser tratada como crime, com pena de até 4 anos. Árbitros que fraudarem os resultados podem pegar até 6 anos de prisão. Se tiver uma punição mais severa, não vai acontecer igual está acontecendo esse tanto. As pessoas vão ter mais consciência, vão ficar com mais receio de cometer alguns atos de vandalismo. A lei prevê ainda o credenciamento nacional dos torcedores e a obrigatoriedade de uma carteirinha de identificação. As torcidas organizadas vão ter que manter um cadastro atualizado e vão responder pelos atos de seus integrantes. A gente questiona a responsabilidade, né, perante a entidade, perante ao nosso patrimônio, de se responsabilizar por pessoas que não são preparadas para, né, fazer parte da torcida. E a vigilância nos estádios deve ser mais rigorosa. As arenas que oferecerem a partir de 10 mil lugares deverão ter câmeras para monitorar as torcidas e o movimento das catracas. As medidas já estão valendo e preparam os estádios brasileiros para receber em clima de paz e alegria os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Bom, e para conversar sobre essas modificações do Estatuto do Torcedor, a gente recebe no nosso estúdio em Brasília o promotor de Justiça da Defesa do Consumidor, Pedro Rubim, ele que já está no telão. Muito bom dia, doutor Pedro. Bom dia. Bom dia. A gente lembra você, antes, que também você pode participar desse nosso debate, é só mandar sua pergunta ou seu comentário para o nosso site. Nosso endereço é g1.com.br/globonews. A gente começa já com uma pergunta de assinante. As pessoas estão, na verdade, querendo saber como vai ser possível essa fiscalização toda, né? São várias as perguntas aqui nesse sentido. Como que a torcida vai poder ser monitorada? Como que os estádios vão poder atuar nesse sentido de colocar câmeras? Vai haver um reforço da Polícia Militar ou isso vai ficar a cargo da própria administração dos estádios ou dos clubes de futebol? Como é que vai funcionar isso? Bem, em primeiro lugar é importante esclarecer que se trata, na verdade, de uma reforma do Estatuto do Torcedor de 2003, né, que já vem, enfim, em funcionamento há 6 anos. Tá? Então, na verdade, algumas das medidas que foram ampliadas, elas já vinham sendo adotadas, né? Por exemplo, o monitoramento nos estádios com público superior a 20 mil. Né? Na verdade, isso vai ser ampliado para os estádios, enfim, com capacidade de 10 mil a 20 mil torcedores, né? E, além disso, o controle com relação aos torcedores violentos, individualmente considerados, já vinha sendo feito, né? Na verdade, só vai ser ampliado aí para a gente coletar os dados quanto ao cadastro das torcidas organizadas, no caso de ter que responsabilizar as torcidas por algum episódio semelhante àquele que aconteceu em Curitiba no ano passado, né? Em que, enfim, a multidão resolveu invadir o estádio, quer dizer, não foi um evento isolado. Tá? Mas algumas dessas medidas já são, de fato, operacionalizadas e o que vai ter que ser feito é ampliar a fiscalização. Doutor Pedro, o monitoramento dos torcedores por câmeras nos estádios com capacidade para 10 mil pessoas, que é o que o senhor está falando, não agradou muito alguns dirigentes de clubes menores, porque, obviamente, isso vai gerar custo para esses clubes. A minha pergunta é, se os clubes não se adequarem ao estatuto, eles serão punidos de alguma forma? E existe a possibilidade desse item do estatuto ser ajustado para não prejudicar esses clubes pequenos? Na verdade, isso aconteceu já em 2003, né?
logo que o estatuto foi aprovado, muitos dos dirigentes diziam que o estatuto não ia pegar, que era uma lei para inglês ver, né? E o Ministério Público agiu em vários estados da federação, né? Adotando as providências cabíveis, ajuizando, quando fosse o caso, ação civil pública, celebrando o termo de ajustamento de conduta, para que várias das inovações daquela legislação fossem aplicadas. A gente vai acabar adotando a mesma postura caso esses estádios eventualmente, enfim, não se adaptem à nova legislação, né? Vai ter que ser a mesma postura, porque de fato a gente não vai poder abrir mão da segurança dos torcedores, que é o que se pretendeu com essa reforma sancionada ontem. Doutor Pedro, o senhor não acha que também deveria haver uma maior viabilização da segurança como um todo em dia de jogos importantes, assim, até para que não aconteçam atos de violência no entorno, até em alguns locais mais distantes, como a gente já viu até em plataformas do metrô? Essa, por exemplo, é a opinião do Max Olívio, né, que é um assinante que escreveu para a gente. Ele falou assim que muita gente acaba sendo morta nos entornos dos estádios por torcidas organizadas. Na verdade, a mídia, por enquanto, tem ressaltado apenas o fato de que o estatuto vai ser aplicado num raio de 5.000 metros ao redor dos estádios, mas ele também vai ser aplicado no trajeto de ida e de volta para os jogos, né? Então, de fato, essa preocupação do assinante, ela foi já prevista pelo legislador e o estatuto ele vai ser aplicado nesses casos. A lacuna que existe, que é lamentável, no meu ponto de vista, é com relação aos encontros promovidos por torcida fora do ambiente do jogo, fora do evento jogo, que acontece muito aí no Rio de Janeiro, né? Nesses casos, a legislação, a princípio, não deve ser aplicada porque o critério utilizado foi geográfico, né? Ao redor do estádio e no trajeto de ida e de volta. Agora, existem algumas dúvidas também, doutor Pedro, como isso vai ser viabilizado, né? O assinante Pedro Augusto de Rezende, ele diz o seguinte: esse estatuto vem tardiamente. Há anos era necessária uma intervenção do Estado para que todo tipo de violência fosse coibida. Mas os cambistas, por exemplo, a polícia está sempre nos arredores dos estádios. A polícia vai agir sozinha ou vai depender ainda da denúncia de alguém para prender os cambistas? Olha, com relação aos cambistas, na verdade a reforma ela é muito importante, porque a legislação que se pretendia aplicar antes, que era a Lei de Economia Popular, é uma lei dos anos 50 e muitos dos juízes não concordavam em condenar os cambistas com base nessa lei. Então, nesse aspecto, a legislação nova, né, vai criar mecanismos, enfim, excelentes para a polícia poder operar. Antigamente a polícia, enfim, deixava de coibir de forma eficaz o cambismo por conta da ausência de uma legislação adequada, né? Mas de fato vai ser, enfim, necessário também contar com a colaboração dos torcedores que vão denunciar o fato e da imprensa também fiscalizando, enfim, eventual descumprimento da lei ou omissão dos policiais na prevenção desses ilícitos. Doutor Pedro, o assinante Leandro de São Carlos, aqui em São Paulo, ele faz a seguinte pergunta: por que não fazer igual à Europa? O torcedor vai em qualquer um dos clubes, retira um carnê da temporada em seu nome e, caso queira assistir a um jogo, é só ir em um banco e pagar e assistir a esse jogo sem problemas com cambista. E caso o torcedor dê problema ou se envolva em alguma confusão, irá saber quem é essa pessoa pelo nome no carnê. É uma sugestão, né? Eu concordo. Na verdade, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem ações civis públicas em andamento com relação a vários dos clubes grandes do Rio de Janeiro por conta das dificuldades na aquisição dos ingressos, né? E a gente está dependendo aí de decisões judiciais, porque na verdade o que a gente está pretendendo é que os ingressos possam ser adquiridos pela internet sem qualquer ônus maior para o torcedor, porque na verdade atualmente é muito difícil a aquisição desses ingressos, né? E essa sugestão também seria perfeita se de fato resolvesse o problema, né? E evitasse aí o cambismo, né? Mas os clubes, eles de fato não quiseram entrar em acordo com o Ministério Público, celebrar termos de ajustamento de conduta quanto a isso, e aí a gente vai depender aí das decisões judiciais no Rio de Janeiro para resolver esse problema. Bom, doutor Pedro, alguns analistas dizem que os próprios clubes de futebol eles deveriam patrocinar aí campanhas de conscientização dos torcedores. O governo anunciou isenção de tributos para as empresas que quiserem contribuir aí para a reforma desses estádios menores, aí até de 10 mil também com implementação desse sistema de segurança de câmeras. Agora, não exige muita estrutura e também um tempo razoável para que todas essas medidas sejam implementadas, essas mudanças sejam implementadas? Isso acaba gerando muita dúvida aí em relação à praticidade mesmo dessas ações
no que se diz respeito aos assinantes. Leonardo Cardoso, por exemplo, diz que só acredita vendo. As mudanças, elas na verdade, elas são menos radicais do que elas parecem, né? O Estatuto ele já vem sendo aplicado com relativo sucesso ao longo dos últimos 6 anos e a violência nos estados diminuiu, né? Faltava resolver o problema com relação às torcidas organizadas e essa me parece ser a grande inovação do Estatuto, né? A possibilidade de responsabilizar diretamente as torcidas organizadas pelos atos de vandalismo dos seus integrantes, né? Mas, de fato, enfim, a lei vai ser testada na prática e a gente espera, de fato, que ela funcione, né? Com relação à estrutura, um país que está planejando sediar uma Copa do Mundo daqui a 4 anos tem que, de fato, providenciar essa estrutura, né? Se nós quisermos, de fato, sermos bem-sucedidos na realização da Copa do Mundo de 2014, nós temos que nos preocupar com isso e não só com isso, né? Com questão da violência, com respeito aos lugares marcados nos estádios e com várias outras coisas que a gente, de fato, vai ter que tentar transformar até a realização da próxima Copa do Mundo e vai ser um desafio muito grande. Mas a gente espera que, enfim, que o assinante possa ver na prática o Estatuto sendo cumprido. Ok, doutor Pedro, muito obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite aqui na edição das 10. Bom trabalho em Brasília. Obrigado. Bom dia. A gente tem alguns comentários aqui de assinantes a respeito disso. O Pedro Gabriel, ele diz que acha essa lei, ele coloca aqui um termo, acha essa lei uma palhaçada, que existem tantas leis que deveriam ser feitas, que se uma pessoa, por exemplo, estiver embriagada e atropelar alguém, vai para a delegacia, paga uma fiança liberada. Agora, enfrentamento de torcida dá 2 anos de prisão. Já o Davi José Alecrim, ele concorda, espera que essa lei não seja só mais uma lei, mas que, se for cumprida, seja de bom grado, principalmente por quem tem família como ele, que leva filhos e mulher ao estádio. Ele acha que essa lei, se for cumprida, vai mudar essa situação dos estádios hoje.